Então, vamos começar aqui com nossa célula germinativa. Como a gente já disse anteriormente, a célula germinativa ela pode sofrer o processo de mitose ou então ela pode passar pelo processo de meiose, com fins de produzir gametas. Bom, aqui está a nossa célula germinativa e aqui está a membrana nuclear. Eu estou desenhando ela bem grandinha aqui porque a gente está colocando foco nos cromossomos que estão aqui dentro. Aqui eu vou desenhar um centrosomo. Okay. Cada centrosomo tem um centríolo nele, né? Estou falando aqui só para deixar clara a terminologia. No nosso vídeo anterior, eu foquei num organismo que eu inventei que tinham dois cromossomos, né? O seu número de cromossomos em suas células diploides era 2, certo? Um cromossomo vindo da mãe e um cromossomo vindo do pai. Nesse vídeo, eu vou focar num organismo bem diferente dos seres humanos, que tem seus 23 pares ou 46 cromossomos. Nosso organismo aqui ele vai ter células diploides com um número de 4 cromossomos, certo? 4 cromossomos é o que vai ter aqui dentro, 2 vindos da mãe, 2 vindos do pai. Então, vamos desenhar a representação aqui. Temos um maiorzinho aqui, um longo do pai, e um curtinho aqui, um menorzinho também do pai. Por sua vez, veio um homólogo desse grandão aqui da mãe e um homólogo do curtinho, do pequenininho aqui da mãe também. Então, aqui temos a nossa célula. Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço em cima para fazer uma anotação. Essa célula diploide tem 4 cromossomos. Então, vou colocar aqui, ó, número de cromossomos, célula diploide. São 4. E essa célula germinativa aqui, vamos escrever célula germinativa. Ela vai passar pelo processo de intérfase. Então, ela vai crescer, vai replicar o seu material genético, vai também duplicar seu centrosomo e tudo mais. Vamos desenhar isso aí, né? Então, tem aqui, vai passar pelo processo de intérfase. Falta acentinho aqui. Agora, olha só o que nós temos. Vamos tentar usar esse espaço de forma bem cuidadosa, justamente por conta de todos os passos que a gente vai ter que fazer, né? Aqui nós temos o núcleo. E a novidade é que o nosso DNA está replicado, né? Então, temos aqui o material copiado. E esses dois carinhas aqui, eles estão ligados pelo centrômero, né? Muitas palavras que têm centro como raiz, na verdade. Mas é claro que eu estou desenhando aqui de uma forma bem simplificada, né? Nessa parte aqui, ela não está tão organizadinho aqui que você consiga ver de forma bem organizada no microscópio. E uma vez que isso foi replicado, isso aqui ainda é apenas um cromossomo. Tem o dobro do material genético, mas ainda é um cromossomo. Mas é um cromossomo com 2 cromátides irmãs. A gente falou muito disso no vídeo sobre mitose. Mas não custa nada a gente repetir isso aqui, porque pode gerar uma certa confusão. E agora aqui esse cromossomo pequenininho do pai, que também foi duplicado, né, em 2 cromatídeos irmãs, que está aqui unido, está coladinho pelo centrômero. Então, temos aqui os 2 cromossomos do pai, né? Só que agora com o material replicado e são 2 cópias idênticas, né? E a mesma coisa vai acontecer com os cromossomos da mãe, né? Primeiro esse maiorzinho aqui, que é homólogo a esse maior do pai, que também vai ter a cromátide irmã, certo? E também temos o pequenininho, que vai acontecer a mesma coisinha. No final da intérfase, né, esses caras estão assim, mas só que não estão tão organizadinhos, né, nesse formato de X. Está tudo meio espalhado, tudo meio bagunçado aqui no nosso material genético. Só que eu desenhei assim para ficar mais fácil de você visualizar a duplicação, as cromátides irmãs aqui. E é claro que também replicamos aqui o nosso centrosomo, agora que estamos no finalzinho da intérfase. E agora a nossa célula está pronta. Olha que maravilha, né? Ela está pronta
tanto para uma mitose quanto para uma meiose. Mas como nós combinamos já no começo desse vídeo, a gente vai falar da meiose, ok? Então, que a meiose comece. E a meiose começa pela meiose 1, né? A meiose 1, a primeira subdivisão dela é a prófase 1. Vamos desenhar nossa célula aqui, que agora está na prófase 1. Okay. E na prófase 1, a membrana nuclear começa a se dissolver, né? Muito parecido com o que acontece na prófase da nossa mitose. Esses caras aqui agora começam a migrar, né, até que eles fiquem em polos opostos. Ótimo. E o DNA aqui ele começa a se agrupar, a se enrolar, numa espécie de forma condensada, né? E aqui vai ficar bem claro agora no microscópio a formato de X. Vamos começar a desenhar aqui, ó, começando pelo do pai. Aqui certinho. E agora aqui o da mãe. E eu estou desenhando ele se sobrepondo de propósito, tá? Porque uma coisa bem interessante vai acontecer aqui, especialmente se a gente estiver falando da meiose. Agora aqui os centrômeros, bonitinhos centrômeros. Agora os pequenininhos, eu vou desenhar eles meio que na posição trocada, tá? Aqui o pequenininho do pai e o pequenininho da mãe. É claro que eles poderiam sim estar alinhadinhos bonitinhos, mas isso nem sempre acontece, tá? Eles podem estar espalhados assim. Agora o nosso centrômero aqui em azul. Bom, eu também não desenhei eles se sobrepondo, mas eles poderiam estar, tá? Isso aí pode ou não acontecer. Bom, lembrando que esses caras são pares homólogos e esses pequenininhos também são pares homólogos. No nosso DNA aqui duplicado, nós temos duas cromátides irmãs no laranjinha e duas cromátides irmãs nos rosinhas, né? Como nós já vimos. O que totaliza 2 mais 2 aqui, 4 cromátides, né? Um total de 4 cromátides. E por isso, elas são geralmente chamadas de tétrada cromatídica, né? Tétrada justamente porque a gente está falando de um conjunto com 4 elementos. Então, só para ter um pouquinho de terminologia aqui também, vamos lembrar o nome desse cara aqui é tétrada cromatídica. Acentuei o lugar errado aqui. O motivo pelo qual eu desenhei esses caras se sobrepondo aqui é porque quando a gente está na prófase 1 da meiose 1, bom, vamos escrever aqui para não esquecer, que é a prófase 1. Quando a gente está na prófase 1 da meiose 1, pode ter uma recombinação genética, uma recombinação homóloga. Mais uma vez, a gente está falando aqui de um par de cromossomos homólogos, né? Que um veio da mãe, outro veio do pai dessa espécie, que podem até ser formados por bases diferentes. Porém, esses caras codificam os mesmos genes. E fazendo uma simplificação brusca, mas muito, muito brusca mesmo, tá? Esse materialzinho aqui pode estar falando da sua altura ou da cor dos seus olhos e tudo mais. E o motivo pelo qual eu desenhei eles de forma entrelaçada, né, sobrepostas, é para mostrar como uma recombinação pode acontecer. E para isso aqui eu vou dar um zoom, né, olhar mais de pertinho esse pedaço. Então, vamos desenhar aqui, né, esse cromossomo do pai, com suas cromátides irmãs. Está aqui bem desenhadinho. Ok, apenas um cromossomo com duas cromátides irmãs. Aqui eu vou desenhar o centrômero, não confunda com os centrossomos. Agora é hora de botar o cromossomo homólogo da mãe. Mais ou menos assim. Ok, centrômero. E uma recombinação pode acontecer bem aqui. E depois dessa recombinação, esse carinha aqui pode ficar mais ou menos assim, ó. Então, vamos desenhando aqui. Aqui o do pai. E o que acontece aqui é que esses caras, né, de forma essencial, eles se quebram e trocam os pedacinhos. Então, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Olha que bonito. Portanto, esse cara aqui, né, ele tem um pedacinho do cromossomo da mãe, né?
e vai continuar codificando genes similares, mas agora com as informações vindas da mãe. Então, vamos desenhar o próximo, que vai ficar assim. E dessa forma. E agora esse cara aqui tem um pedacinho do pai, né? Do código do pai. Olha só que maravilha que é, né? Isso é algo muito, muito interessante. Isso acontece o tempo todo, mas não necessariamente isso vai causar, né, melhorias ou otimizações. Isso pode muito bem levar a um mau funcionamento de algum órgão, né, e coisa e tal. Isso acontece de forma muito mais frequente justamente na meiose, com o objetivo principal de gerar, de criar variação genética. Já falamos anteriormente de reprodução sexuada, e o grande ponto e o grande motivo da reprodução sexuada é justamente isso, criar variação genética. E esse rapazinho aqui, esse tipo de comportamento pode ajudar na parada. Bom, é claro que o simples fato do espermatozoide encontrar um óvulo diferente cria uma variação genética. Mas, olha só que legal, a gente pode criar variação genética mesmo na hora da criação do espermatozoide do óvulo. Isso aqui também é interessante porque, como a gente já mencionou, cada um desses cromossomos codifica um punhado de genes diferentes. E um gene é meio que uma codificação específica para um conjunto de proteínas. Por exemplo, bom, o que eu vou falar aqui agora vai ser uma simplificação enorme das coisas para fins didáticos, tá? Digamos que aqui é onde a gente codifica a cor dos olhos, né? E esse é o pedacinho vindo do seu pai. E aqui é onde codifica a cor dos olhos, segundo o material que você recebeu da sua mãe. E a tendência aqui no cromossomo da sua mãe é para que nós temos olhos mais claros e aqui no pai a tendência é de olhos mais escuros. E agora, o que veio da sua mãe está neste cromossomo e o que veio do seu pai veio para este cromossomo aqui. Eles são os mesmos genes, mas são alelos diferentes. Então, eles estão codificando, criando variações diferentes do mesmo gene. Eu sei que muita gente confunde o que é cromossomo, o que é gene e tudo mais, então vamos tentar explicar aqui. Cada um desses cromossomos contém um punhado de genes. São moléculas bem longas de DNA. Então, o gene é um pedacinho aqui que pode codificar, que pode trazer uma proteína diferente. E isso acontece na nossa prófase 1. Na prófase 1, você tem essa condensação dos pares homólogos, pode acontecer essa recombinação de material genético. E algo interessante, né, dessa troca de informação aqui, dessa recombinação, é que ela não tende a acontecer em lugares muito aleatórios, né? Ela tende a acontecer em lugares bem específicos. Bom, esse pontinho de cruzamento, onde acontece essa troca de informações, ela tem um nome. A gente quhasma de quiasma. Quiasma. Dependendo da língua ou de como você está falando, da terminologia que você coloca, o plural de quiasma fica quiasmata, mas quiasmas também é muito usado. Isso é uma coisa bem bonita que acontece na biologia, né? Porque dá para a gente perceber, observar como nesses bilhões de anos de evolução foi conseguido otimizar a maneira que a gente consegue aumentar a variação genética, não é verdade? Eu deixo aqui na prófase 1 o nosso vídeo, né? E a gente continua as fases da meiose nos próximos vídeos, ok? Afinal, a gente abriu um parênteses bem grande aqui nessa troca genética, que também é chamada de crossing over, mas foi importante. Então, daqui a gente passa pelas próximas fases da nossa meiose, né? Pelo menos a parte da meiose 1, e aí a gente termina a meiose 2. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!